Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gabriela e trago para a nossa aula de hoje a correção do simulado 1, o simulado de língua portuguesa e redação. A gente vai fazer a correção das questões e aí lembrando que eu não vou focar na leitura dos textos, tá? Eu não vou fazer a leitura dos textos, eu vou focar apenas em alguns trechos que nos dão pistas aí, que nos levarão a alternativa correta para aquela questão, ok? Vamos começar? É importante dizer da necessidade de se fazer uma leitura atenta do texto para responder corretamente a cada questão. Nós tínhamos aí o texto para a primeira questão, que falava sobre o smartphone, e aí nós tínhamos a seguinte pergunta: de acordo com o texto, podemos afirmar que, letra A, smartphone é o melhor amigo de 36% dos adolescentes. Letra B, a pesquisa aconteceu na Universidade de Harvard. Letra C, foram investigados os comportamentos e hábitos de utilização do celular de diferentes gerações. Ou letra D, a pesquisa ouviu jovens do mundo inteiro. Para essa questão, pessoal, nós tínhamos como alternativa correta a alternativa C. Por quê? Porque ela apresenta uma informação que aparece claramente no texto. Se eu observar as outras alternativas, eu vou perceber que há dados ali que não condizem com os dados que estão lá no texto, tá certo? Quando eu digo, por exemplo, que o smartphone é o melhor amigo de 36% dos adolescentes, essa afirmação está incorreta, por quê? Porque o texto diz que ele é o melhor amigo de 49%. Letra B, quando diz assim, a pesquisa aconteceu na Universidade de Harvard. Está errada por quê? Porque o texto afirma que a pesquisadora é professora de Harvard e não que a pesquisa foi realizada na universidade. E essa letra D também está incorreta por quê? Porque no texto está explícita a informação sobre os países que participaram da pesquisa. Então, se eu fizer uma leitura atenta do texto, eu vou perceber que eu teria aí como alternativa correta a letra C, tá certo? A segunda questão, pessoal, trazia dois textos, na qual vocês precisariam fazer a leitura para depois responder a seguinte questão. A partir da leitura dos textos, podemos inferir que o poder de manhinha, letra A, com a chinela na mão é inferior ao de Thanos. B, mesmo com a chinela na mão, perde para o de Thanos. Letra C, com a chinela na mão, se aproxima ao poder de Thanos. Ou letra D, com a chinela na mão, é maior que o poder de Thanos. Para essa segunda questão, pessoal, eu tinha aí como alternativa correta a alternativa D. Com a chinela na mão é maior até que o poder de Thanos. Então, quando eu digo assim, a partir da leitura dos textos podemos inferir, ou seja, podemos concluir, podemos deduzir. Se eu observar aqui no texto 2, quem é Thanos perto de manhinha com a chinela na mão? Então, eu deduzo, eu concluo, né? Eu chego à conclusão de que com a chinela na mão, o poder de manhinha é maior que o de Thanos. Então, a alternativa correta para essa questão seria a letra D. A terceira questão, pessoal, trazia um texto que tinha como título De onde vêm os sonhos? Eu vou fazer a leitura de um pequeno trecho para que a gente em seguida responda à questão. Então, de onde vêm os sonhos? Da nossa mente inquieta e criativa. Quando sonhamos, a parte mais racional do cérebro, que comanda todo o seu funcionamento e é o verdadeiro chefão da nossa massa cinzenta, adormece. Assim, as outras áreas aproveitam para fazer a festa e ficam mais aceleradas. Eu tinha aqui, para a terceira questão, a seguinte pergunta. Nesse texto, a expressão fazer a festa significa, letra A, agitar o corpo humano. Letra B, preparar um festejo. Letra C, provocar pesadelo.
ou letra D, ser ativadas? Se eu observar, pessoal, o contexto em que a expressão fazer a festa está inserido, eu vou concluir, eu vou inferir que a alternativa correta para essa questão é o quê? A letra D, ser ativadas. Então, fazer a festa lá no texto significava dizer o quê? Que quando a parte mais racional do cérebro adormecia, as outras áreas ficavam o quê? Aceleradas, faziam a festa, ou seja, eram ativadas. Então, fazer a festa nesse contexto aí trazia o sentido de ser ativadas. Então, por isso, a alternativa correta para a terceira questão seria a alternativa D. Vamos agora para a questão 4, que traz aí uma imagem que mistura elementos verbais e não verbais e que diz o seguinte: rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. A quarta questão, pessoal, pedia o seguinte: o sentido da charge é: letra A, explorar os significados da expressão rede social para provocar humor. Letra B, fazer uma oposição entre o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Letra C, comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Ou letra D, criticar as pessoas que têm muitos filhos. Essa questão, pessoal, como eu já disse, traz elementos aí verbais, né? Textos verbais e textos que não verbais. Se eu observar atentamente o significado dessa expressão rede social dentro do texto, dentro da charge, eu vou perceber o quê? Que essa expressão, o sentido da charge é justamente explorar os significados da expressão rede social para provocar humor. Alternativa A. Por quê? Porque a gente entende que rede social vai ser o quê? Vai ser aquela estrutura que conecta pessoas. Já a charge aborda a expressão rede social justamente para explorar o significado dessa expressão. Se a gente observar rede social aí na charge, se refere à rede em si, em que o pai e a mãe estão aí com os diversos filhos, né? Por isso, rede social ocupada por vários indivíduos e, ao mesmo tempo, provocar humor. Então, o real sentido da charge, né, é explorar os significados da expressão rede social para provocar humor. Portanto, alternativa correta, letra A. Vamos para a questão 5. Mais uma vez eu tinha um texto em que eu precisava fazer uma leitura atenta dele para assim responder corretamente a questão que dizia o seguinte: o tema central abordado no texto são: letra A, as perspectivas amorosas da pessoa do signo de Touro. Letra B, as relações existentes entre os planetas no mapa astral. Letra C, os números da sorte para a pessoa do signo de Touro. Ou letra D, as orientações profissionais para a pessoa do signo de Touro. Então, tema, pessoal, quando eu digo o tema central abordado no texto são, o tema é o assunto, né? O assunto principal aí do texto. Então, para essa questão, eu tinha como alternativa correta a alternativa A. Por quê? Porque o texto está focado em dar orientações amorosas às pessoas do signo de Touro, sendo esse aí o tema principal, como eu já disse anteriormente. O tema central é o assunto, é o tema principal abordado no texto. Então, como alternativa correta para essa questão, eu tinha a alternativa A. Por quê? Porque
O texto estava focado em dar orientações amorosas às pessoas do signo de Touro. Vamos agora, pessoal, para a questão 6, que trazia um texto que tinha o título A Descoberta do Estranhíssimo Sapo Fóssil e apresentava a seguinte pergunta: segundo o texto, qual a opinião dos descobridores sobre o sapo da montanha Chiadre? Letra A, ele tem 7 centímetros e um focinho pontudo. Letra B, é roxo e apareceu nas colinas da Índia. Letra C, sua cabeça é meio pequena para o corpo. Ou letra D, é o bicho mais bonito do mundo. Vejam bem, pessoal, o que a questão pede? Qual a opinião dos descobridores sobre o sapo da montanha Chiadre? Então, observem aí que a questão pede que vocês identifiquem a alternativa que apresenta uma opinião que aparece no texto. Então, você precisa ser capaz de compreender que o texto é composto por fatos, ou seja, informações comprovadas sobre o sapo da montanha, mas também contém opiniões do autor sobre o tema. Então, por isso que é necessário que se faça uma leitura atenta para que a partir daí você consiga diferenciar os fatos e opiniões que aparecem no texto. Então, como alternativa correta para essa questão 6, eu tinha a alternativa D, é o bicho mais bonito do mundo. Por que é a alternativa D a correta? Porque ela apresenta uma opinião sobre o sapo da montanha, ou seja, é o ponto de vista pessoal do autor sobre o animal. Então, alternativa correta, letra D. Vamos para a questão 7, que trazia aí um texto que tinha como título Escolas offline têm desempenho inferior. Como é um texto curto, eu vou fazer a leitura dele, para que em seguida a gente responda à questão. Levantamento feito pelo Ministério da Educação, MEC, descobriu que as escolas que usam computadores sem conexão com a internet não ganham em desempenho. Ao contrário, chegam a ter piores notas médias em provas oficiais. O estudo foi feito tomando por base as notas obtidas por alunos brasileiros de quarta série no Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB. A conclusão do trabalho é que o acesso à rede mundial melhora os resultados dos estudantes em 5,5 pontos. Então, vejamos aqui a pergunta. A informação principal desse texto é: letra A educação brasileira funciona sem tecnologia. Letra B, o MEC pesquisou o desempenho de alunos de quarta série. Letra C, o aluno com acesso à rede mundial tem melhores resultados. Ou letra D, o estudo foi feito com base nas notas dos alunos do SAEB. Observem aí, pessoal, que a questão pede que vocês identifiquem a principal informação do texto. Então, nesse caso, a leitura de vocês precisa ser direcionada para aquilo que é mais importante na mensagem que o texto quer transmitir. Então, para essa questão, nós tínhamos como alternativa correta a alternativa C. Por quê? Porque ao ler o texto, nós verificamos que a ideia principal é a de que o aluno com acesso à rede mundial tem melhores notas, ou seja, essa alternativa apresenta a ideia principal do texto. Vejamos agora a questão 8, que trazia um texto que tinha como título Crianças surdas recebem ajuda de cães-guias na Grã-Bretanha. E a questão, pessoal, dizia o seguinte: de acordo com a estrutura do texto e o suporte em que ele foi veiculado, pode-se dizer que o gênero textual é: letra A, anúncio publicitário. Letra B, notícia. Letra C,
panfleto, ou letra D, propaganda. É importante lembrar, turma, que todo texto se organiza dentro de um determinado gênero discursivo. Então, é muito importante saber reconhecer qual o gênero dos textos, pois só assim nós conseguiremos identificar as intenções comunicativas do autor, né? O que o autor pretendeu, qual a intenção comunicativa daquele autor. Então, levando em consideração a estrutura composicional do texto que nós vimos, nós chegamos à conclusão de que a alternativa correta para essa questão é a letra B, uma notícia. A notícia é um gênero jornalístico que tem como objetivo principal informar. Então, a alternativa correta, letra B. A questão 9, pessoal, diz o seguinte: a tirinha abaixo tem como propósito comunicativo. O que seria o propósito comunicativo? Todo texto é produzido com um objetivo. Sempre que nos comunicamos, seja através de textos escritos, de textos orais, há sempre uma intenção que acompanha os textos que produzimos. Então, qual era o objetivo, qual era o propósito comunicativo dessa tirinha? Que diz assim: no mundo conectado não há preconceitos. Sou alto, loiro e sincero. A gente percebe aí nessa primeira mensagem, nesse primeiro texto, que o personagem tenta se enquadrar aí aos padrões que o mundo conectado, aos padrões de beleza que a sociedade, que o mundo conectado impõe. Aí no próximo texto, não há ignorância. Aí o personagem diz: lê pra quê? Tem tudo na Wikipédia. E aí desvalorizando a importância da leitura na nossa vida. E a terceira mensagem: e não há covardia. Nova mensagem: eu não te amo mais. A garota aí terminando via rede social. Então, a tirinha abaixo tem como propósito comunicativo. Letra A: expor os usos que podemos fazer da internet no cotidiano. Letra B: refletir sobre o mau uso da internet no cotidiano. Letra C: expor as ferramentas de comunicação disponíveis na internet. Ou letra D: explicar sobre como a internet substituiu a leitura. A gente tem aí como alternativa correta para a questão 9 a letra D: refletir sobre o mau uso da internet no cotidiano. A gente viu aí, ao fazer a leitura da tirinha, que muitos dos valores são esquecidos, né? E muitas coisas tidas como essenciais na nossa vida são substituídas por esse mundo conectado. Então, o propósito comunicativo dessa tirinha é fazer com que a gente reflita sobre o mau uso da internet no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia. Então, a alternativa correta, letra B. Vamos agora, pessoal, para a nossa 10ª e última questão, que trazia um texto que tinha como título A Guerra de Troia. Eu vou ler um trechinho para em seguida a gente responder a questão. A Guerra de Troia é um episódio que inspirou muitos livros e filmes. Tudo começou quando Eris jogou uma maçã de ouro no meio do Olimpo, na qual estava escrito: para a mais bela deusa. A partir de então, iniciou-se uma ferrenha disputa entre Atena, Hera e Afrodite pelo pomo dourado, na qual Paris, príncipe troiano, foi incumbido a decidir para qual das deusas ficaria o fruto. Paris recebeu muitas promessas, mas acabou escolhendo Afrodite, após ela lhe oferecer a mais bonita mulher do mundo, Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta. Juntos, Paris e Helena fugiram para Troia. Enfurecido, o marido reuniu suas tropas e foi a Troia em busca de sua amada.
Iniciou-se então uma sangrenta guerra que durou 10 anos. A questão 10, pessoal, pergunta o seguinte: o conflito gerador da Guerra de Troia foi: letra A fuga de Paris e Helena; letra B, a construção do cavalo de madeira; letra C, a viagem de Menelau a Troia; ou letra D, a disputa entre Afrodite, Hera e Atena. A narração, pessoal, é um tipo textual que pode estar presente em diversos gêneros que circulam aí na nossa sociedade. Então, entre os elementos que compõem a narrativa, nós temos o chamado conflito gerador. O que é o conflito gerador? É o fato que motivou a narrativa, ou seja, algo importante o bastante para fazer com que a história se desenvolva. Então, a partir do trecho lido, qual foi o conflito gerador da Guerra de Troia? Ou seja, qual foi o fato que motivou a narrativa? Nós temos como alternativa correta para essa questão a alternativa a letra A fuga de Paris e Helena. Foi a partir desse fato que a história se desenvolveu. Então, alternativa correta para a 10ª e última questão, letra A. A gente fica por aqui. Nós vamos, durante a semana ainda, fazer a correção do simulado 2 e nas nossas próximas aulas traremos também o estudo dos descritores, né? Que é importante que a gente estude e apresente a vocês que habilidade, que competência cada descritor avalia e requer da gente quando o assunto é leitura e interpretação textual. No mais, desejar uma boa semana a todos, um abraço e até a nossa próxima aula.